Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar sobre outra função nitrogenada, não é? A função amida, uma função muito importante para a gente. Não é? Eu vou fazer algumas citações aqui, vocês vão perceber, não é? Onde elas vão aparecer. Não é? Dentro da química orgânica é uma função extremamente comum quando a gente trabalha com caracterização, quando a gente trabalha com nomenclatura e também quando a gente trabalha com as reações orgânicas que esses compostos podem sofrer. Tá bom? Então, se dediquem muito às funções nitrogenadas, principalmente focando em aminas e amidas, tá bom? Muito cuidado também para que vocês não façam, né, uma confusão ao identificá-las. Quando nós caracterizamos aminas, né, nós levamos em consideração que elas são derivadas da amônia, que é o NH3. E aí você substitui os Hzinhos do NH3, não é, por grupos, não é, alquila ou grupos arila. Ou seja, você não vai encontrar ligado ao nitrogênio carbonila, em hipótese nenhuma. Tá bom? Já nas amidas, não é, nós vamos encontrar obrigatoriamente, não é, uma ou mais carbonilas ligadas diretamente ao nitrogênio. Então, uma brincadeirinha que a gente faz muito para diferenciar uma da outra é que amina não tem o C-O, não é? Ligado ali ao nitrogênio, tá bom? Enquanto as amidas a têm, ok? Então, nós vamos caracterizar amidas conforme vocês estão vendo agora, tá? Então, nós vamos ter aqui, não é, o grupinho R, que identifica uma cadeia carbônica genérica. Esse grupo R também pode ser um grupo AR, não é? Pode ser um grupo aromático, nenhum problema, tá bom? Então nós vamos ter R e o que vai nos interessar na caracterização da função é exatamente isso aqui, ó. Eu preciso desse C-O, que é uma carbonila, não é? Esse grupinho é muito comum, ele aparece para a gente em aldeídos, em cetonas, em ácidos, em ésteres, em amidas, em haletos de acila, em anidridos ácidos, tá bom? Então é um grupinho extremamente comum, não é? No qual o carbono é um carbono sp2 e o oxigênio também, ok? Então nós temos aqui a carbonila ligada diretamente, não é, a um nitrogênio. Então existe aqui uma ligação covalente entre o carbono, né, da carbonila e o N, tá bom? E esse nitrogênio, ele é trivalente, ele realiza 3 ligações, não é verdade? Uma delas vai ser com a carbonila, não é? E eu posso aqui encontrar 2 hidrogênios ligados, não é, a esse nitrogênio, mas da mesma forma como nós fizemos em aminas, eu posso aqui substituir esses hidrogênios por grupos, não é, carbônicos. Eu posso ter um grupinho R aqui ligado ao nitrogênio, não é? Substituindo, portanto, um dos 2 hidrogênios, e eu posso ter também 2 grupinhos R's, né? 2 cadeias, sejam elas aromáticas ou não, tanto faz, ligadas ali ao nitrogênio. Tá bom? Então, o N ele é trivalente, enquanto o carbono é tetravalente e o oxigênio ele é bivalente. Tá bom? Então, obrigatoriamente, esse pedacinho verde nas aminas nós vamos encontrar. Tá? As 3 aminas que aqui eu estou colocando, e são as aminas que nós vamos levar em consideração na hora de nomear, essas aminas elas são classificadas como aminas primárias. Desculpa, amidas primárias. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, ligado ao nitrogênio, apenas um grupinho carbonila, tá bom? Se nós encontrarmos 2 grupos carbonilas ligados ao nitrogênio, nós vamos dizer que essa é uma amida secundária, tá bom? E caso nós encontremos 3 carbonilas ligadas ao nitrogênio, conforme vocês estão vendo aqui, nós vamos ter uma amida terciária, tá bom? No entanto, na nomenclatura, nós só vamos trabalhar com amidas primárias, tá bom? Nomear amidas secundárias e terciárias não vai fazer parte da nossa realidade. Ainda bem, tá bom? Então, nós também podemos classificar as amidas da mesma forma que nós classificávamos as aminas. Então, nas aminas, se você tinha lá o NH3, que é a amônia, e colocasse só um grupinho carbônico, era uma amina primária. Se você colocar 2, secundária, e colocar 3,
terciária. Aqui a classificação, ela leva em consideração a quantidade de carbonilas, tá bom? Muito cuidado. Tem uma carbonila ligada ao N, primária, 2 secundárias e 3 terciária, tá bom? Então, um pouquinho diferente. Não basta só ter cadeias ligadas ao N. Obrigatoriamente, precisamos de carbonilas, tá bom? Então, aqui uma das reações mais comuns e mais importante, né, talvez dentro da classe das amidas, é a sua produção, a sua síntese a partir da reação entre o ácido carboxílico e a amina. Né? Então nós temos aqui um ácido caracterizado pelo C-O, aí ele aparecendo de novo, a carbonila, né? Ela. Então você tem o C-O, OH. Isso caracteriza um ácido. Não é? Se eu tiver aqui um grupo R ligado ao N, pelo menos um, né? Nesse caso aqui eu tenho uma amina primária. Então, se eu tiver um ácido e uma amina reagindo entre si em condições adequadas, nós vamos obter como produto dessa reação uma amida, tá ok? Então, aqui não é uma das reações mais importantes em termos de síntese de amidas, utilizando-se de ácidos e de aminas, ok? O álcool aqui é um dos produtos da reação, é claro também, não é? Um composto importante quando for produzido e vai ser utilizado, né, para N aplicações da mesma forma que as amidas, tá bom? Quando a gente vai nomear amidas, né, nós podemos nomeá-las de forma muito parecida com os ácidos, não é? Que lhe deram origem. Então, se a gente analisar aqui, não é, esses dois exemplozinhos, a gente percebe isso. O ácido fórmico ou ácido metanóico é o ácido com um único carbono, ok? E da mesma forma, aqui eu tenho o fórmico, esse forme indica um único carbono, eu também posso usar aqui a formiamida ou formamida, tá bom? Então, todas as amidas, ao serem nomeadas, vão terminar a nomenclatura em amida, ok? O ácido carboxílico com 2 carbonos que a gente tem, não é? O ácido mais importante de todos na química orgânica é o ácido acético ou ácido etanóico, tá? Esse acete em vermelho ele vai indicar 2 carbonos, ok? Então, o ácido acético dá origem à acetamida, ok? Que também é etanamida, uma amida extremamente comum, tá legal? Então, há uma relação muito grande entre os ácidos e as amidas. E não é? Uma aplicação fantástica para essa reaçãozinha que a gente tem é exatamente na síntese proteica. Não é? Nós estudamos na biologia que os aminoácidos, ao reagirem entre si, não é? Originam proteínas. Não é? Você tem aí 20 aminoácidos essenciais e você pode gerar N combinações diferentes, dando origem, né, a diversas proteínas, não é? Que são fitas, não é, poliméricas muito grandes. Então, quando você reage um grupo ácido de um aminoácido com um grupo amino de um outro aminoácido, eles geram entre si, a partir dessa reação, não é, exatamente o grupo amida que vocês estão vendo aqui em rosa. Não é? E na biologia, essa ligaçãozinha que eu vou destacar aqui em vermelho, ela recebe um nome importantíssimo para a gente. Essa ligação ela é conhecida como ligação peptídica, não é? Vocês assim a definem na biologia. A ligação peptídica é a ligação covalente, não é? Que une aminoácidos. Essa ligação peptídica, ela também pode ser chamada de ligação amida, tá bom? Então, as proteínas são poliamidas, que são produzidas pela reação entre os aminoácidos, que são os seus monômeros, ou seja, as unidades básicas que vão reagir entre si, dando origem ao meu produto, tá bom? Mas claro, lá no capítulo de reações orgânicas, nós vamos trabalhar muito com essa reação, vamos falar um pouquinho sobre os aminoácidos, sobre o caráter ácido, o caráter básico, a forma dipolar. Então a gente tem muita coisa ainda a ser trabalhada dentro desse esqueminha de síntese proteica, mas para isso a gente precisa ainda passar por
outros, né, capítulos, tá ok? Então, esses grupinhos R's aqui que vocês, né, vão analisar mais tarde, que são os grupos que vão diferenciar os aminoácidos, esses grupos podem ser polares, podem ser apolares, esses grupos podem ser, né, ácidos ou básicos. Então, a gente vai falar muita coisa mais à frente sobre essa reação. Não é? Vocês têm noção da importância disso tudo, não só para a biologia, mas para a química também. Ok? Agora a gente vai entrar na parte, né, da nomenclatura, que é, né, o foco desse momento, ok? Mas antes disso, né, nós vamos falar também de uma outra reação comum para as amidas, que seriam as reduções, tá? As amidas, elas podem ser reduzidas. Esse, né, aqui, hidreto de lítio e alumínio, esse LiAlH4, ele é um agente redutor muito comum dentro da química orgânica, ou seja, ele vai ser, né, utilizado para provocar reduções, tá bom? Então, aqui eu posso produzir aminas, né, que estão à direita aqui em vermelho, a partir de amidas, tá legal? Então, aqui, ambas as amidas circuladas em roxo são amidas primárias. Nós vamos trabalhar com amidas primárias. Secundária e terciária, nós não vamos falar de absolutamente nada delas. Nem de reações, nem de propriedades, nem de nomenclatura, tá bom? Mas elas existem, ok? Aqui eu percebo que se eu tiver C+O NH2, não é? Ou seja, só existe a carbonila e no nitrogênio não existe nenhum grupo ligante, eu obtenho uma amina primária ao realizar a redução. Se eu tiver um grupinho aqui ligado ao nitrogênio, não é? Além, claro, não é? Da cadeia principal, eu vou obter uma amina secundária. Tá ok? Então, são reações que mais tarde, né, nós vamos destrinchar com muitos exemplos, né, e vamos contextualizá-las também em outros, né, pontos. Ok? Aqui uma tabelinha muito rápida com a nomenclatura IUPAC das amidas, né, alguns exemplos, e a nomenclatura usual, tá ok? Exatamente da forma como nós vimos lá no exemplozinho que eu comparei entre ácidos e amidas. Não é? Aqui, ó, a metanamida, que é a forma amida, que eu falei com vocês, não é? Que vem do ácido fórmico, e a etanamida, que é a acetamida, que vem do ácido acético. Tá bom? Então, guardem pelo menos esses dois nomes, porque eles são muito usuais, tá bom? O forme para um carbono e o acético para dois. A gente tem o formol, né, que é o formaldeído, a gente tem o acetaldeído, a gente tem o ácido fórmico, a gente tem o ácido acético, você tem a formamida, a acetamida, tá bom? Então esse forme e acete são muito usuais para a gente dentro da química orgânica, tá legal? Então vamos lá falar um pouquinho agora a partir dos exemplos, ok? Então, nesse aqui compostozinho, eu tenho dois carbonos, usando as regrinhas que a gente já conhece, não é? Dois carbonos na cadeia principal, et, ligação simples entre os carbonos, não é? E a terminação amida vai ser utilizada. Então, essa aqui é a etanamida, ok? Se eu analisar o próximo composto, eu também tenho aqui dois carbonos na cadeia principal, essa é a etanamida. Certo, igualzinho o composto de cima. Só que eu percebo que aqui existe um grupinho carbônico ligado, metil, ligado ao N. Não é? Então, nós vamos aqui indicar que esse metil está ligado ao N, colocando o N antes, não é, do nome do ligante. Então, fica N-metil etanamida, tá bom? Então, esse N metil indica que o metil está ligado ao nitrogênio. Tá legal, galera? Então é assim que nós vamos nomear os compostos dessa função. E a partir daí a gente vai tendo ou criando complexidade a partir da introdução de insaturações, de grupos maiores, exigindo alfabeticidade, que são regras que já foram trabalhadas em funções anteriores. Então as coisas começam a se repetir. Não é? Aqui a gente tem 3 carbonos na cadeia principal,
prop, ligação dupla entre os carbonos, usamos o en, não é? E a terminação amida. Então, essa é a propenamida. Cris, eu não preciso dizer onde a dupla aqui está? Não. Por quê? Porque essa dupla ligação em vermelho, não existe outra posição possível para ela nessa cadeia amarela. Por quê? Porque se ela estiver aqui, ó, não é? Onde eu tenho a carbonila, o seu carbono da carbonila vai fazer 5 ligações e isso não é possível, tá bom? Então, nesse caso, não há necessidade de você indicar, ok? Quando eu bato o olho no próximo composto, essa é minha cadeia principal, não é? E o metil que aqui eu estou enxergando, e eu vou usar o azulzinho, esse metil, ele não está ligado ao nitrogênio, ele está ligado à cadeia carbônica, tá bom? Então, se eu tenho 3 carbonos e eu quero colocar um grupo metil, esse metil não pode estar na ponta, porque se ele estiver na ponta, ele acaba virando cadeia principal. O metil aqui, se eu tenho 3 carbonos, obrigatoriamente, ele tem que estar no carbono do meio, então eu não preciso dizer isso na nomenclatura. Esse aqui é o metilpropanamida, beleza? Então, nomeamos dessa forma nesse caso, ok? O próximo composto, aí sim, aqui em verde, ó, eu tenho o metil ligado ao N, ok? Nós vamos colocar N-metil, como colocamos aqui no segundo exemplo, e a cadeia principal tem o 4 carbonos. Então, aqui a gente tem o N-metil butanamida, da mesma forma como nós nomeamos todas as outras funções. Estão percebendo? Próximo. Aqui eu tenho grupinhos diferentes. Eu vou usá-los em verde, tá? Quando ligados ao nitrogênio. Então, aqui eu tenho o metil e aqui eu tenho o etil. Grupos diferentes, sempre citados em ordem alfabética. Beleza, moçada? Não esquece disso. Então, entre etil e metil, etil vem primeiro. Então, fica N-etil, N-metil e a cadeia principal é a propanamida, que já apareceu para a gente, né, nos exemplos aí anteriores, ok? E o último compostozinho desse, né, nosso slide, nessa nossa página, eu tenho aqui 2 grupos metil ligados ao nitrogênio. E aí nós vamos usar N de metil. Mas, Cris, eu tenho que usar o N 2 vezes? Tem. Da mesma forma que você usava para o metil, 2 números, independentemente deles serem iguais ou não. 2, 2 de metil, né? 2, 3 de metil, conforme a necessidade da nomenclatura. Tá bom? Então, aqui fica NN de metil, né? Benzamida. Ok? Benzamida. Fechamos esse pedacinho. Tá legal? Exatamente assim. Ou seja, nenhuma regra diferente até o presente momento. Agora, 2 exemplozinhos, tá? Que são as amidas cíclicas. Essas amidas cíclicas são chamadas de lactamas, ok? Eu só vou nomear 2 exemplos, tá? Para que vocês aqui tenham noção de como fazê-los, ok? Então, aqui nós vamos nomear esses compostos como se fossem cetonas. Só que, não é? Nós temos aqui dentro um nitrogênio no ciclo, ok? Então, se esse nitrogênio não existisse, olha o que eu vou fazer, calma aí. Eu vou apagar esse N, ó. Se esse nitrogênio não existisse ali, ok? Você chamaria esse ciclo de ciclobutanona, ok? Como existe o nitrogênio nesse ciclo, você vai indicar que ele aqui está presente usando o termo 2-asa, ok? Para indicar que no segundo carbono desse ciclo você tem um nitrogênio. Então a gente chama esse composto de 2-asa ciclobutanona, tá? Aqui tem que ser corrigido, ó. Vacilei nesse caso, tá? Então ciclobutanona, ok, moçada? Então é assim que nós vamos nomeá-los. No próximo composto, olha lá, ó, mesmo esquema, não é? Se esse N não existisse, ó,
vou apagá-lo. Isso seria para a gente a ciclohexanona, não é? Seria uma cetoninha. Agora, como a gente tem aqui o nitrogênio, nós vamos indicar que esse nitrogênio está no segundo carbono, porque o primeiro é o da carbonila, não é? Ela está na segunda posição, melhor dizendo, usando o termo 2-asa. Então, vai ficar 2-asa ciclohexanona, ok? Então, em cima, butanona, esse pente aqui, não é? Tá errado, ok? E embaixo, a ciclohexanona, correto? São 6, não é? Átomos, não é? No ciclo, ok? Então, é assim que nós fazemos a nomenclatura dessas amidas cíclicas, se aparecerem, tá bom? São muito raras para a gente, ok? E aí, mais um compostozinho, não é? Eu tenho aqui a cadeia principal, sempre a cadeia onde o C-O está, independentemente dela ser a maior ou menor. E esse pedacinho já apareceu para a gente, é a benzamida, não é? E aqui ligada ao nitrogênio, eu tenho dois grupinhos etil. Então fica NN dietil, benzamida, ok? Bem parecido com exemplos já anteriores. Agora, próximo, eu tenho aqui, ó, grupinho metil e eu tenho o grupinho fenil, né, ligado aqui ao nitrogênio. Então, em ordem alfabética, metil e fenil. Fenil vem primeiro. Então, vamos ter N-fenil, N-metil. E a nossa cadeia principal vai ter 5 carbonos, é a pentanamida. Beleza? Então, assim que nós vamos nomear dentro do que a gente já esperava para as regras, ok? Próximo, dois grupinhos aqui. Nós temos metil e o grupo etil, né? Em ordem alfabética. O etil vem primeiro e a nossa cadeia tem 3 carbonos. Então, N-etil, N-metil, propanamida. É assim que nós nomeamos, tá? E estamos quase fechando. No próximo composto, né? Eu tenho aqui o carbono da carbonila na cadeia, claro, tá bom? Começamos por ele. E nós vamos pegar a insaturação. A dupla tem que estar dentro da nossa cadeia nesse caso. E, portanto, o grupo ligante que nos resta aqui é o grupinho etil, não é? Ligado no carbono de número 1, 2, 3, 4 nós temos o etil. E no quinto carbono da cadeia principal, a dupla ligação está presente. Então, 4-etil, X5N-amida. Né? O 5 indica exatamente a posição da nossa dupla. Tá legal, moçada? Ou seja, nada de diferente, mesmo que exista ali uma dupla ligação. Beleza? E para a gente fechar, não é? Eu posso nomear esse composto de duas formas, ok? Percebam que aqui, ó, eu tenho o pedacinho C-O, N do lado de fora. Não é? E nós consideraríamos aqui o ciclo como um grupo ligante. Se esse grupinho ligante, não é, aqui estiver, não é, presente, ele seria o ciclo butil. Tá bom? Então, nós nomearíamos esse composto como ciclo butil metanamida, não é? Que é a amidazinha na qual eu só tenho o carbono da carbonila, tá? Que seria a formamida que a gente viu lá no início. Mas há a possibilidade também de nós realizarmos uma outra nomenclatura, que seria o ciclobutano carboxiamida, ok? Então, esse pedacinho aqui, ó, em vermelho, ele é chamado de carboxiamida, tá legal? Então, nós só vamos aplicar esse carboxiamida se eu tiver ali esse grupinho carbonílico, né? C-O-N, né? Esse grupinho carboxiamida, fora de uma cadeia carbônica, não é? Cíclica. Beleza? Então, ficamos assim. Não é? Essas são as regrinhas, os principais exemplos que dão suporte para a gente fazer tudo que a gente precisa em relação a essa função. Beleza? Então é isso, galerinha. Boa aula para todos. Grande abraço. Até a próxima.